Isso. Então tá, gente. Então agora começou a gravação. Muito boa noite para todas vocês que estão aqui, que vão assistir também o encontro mais à frente. Eu vou projetar aqui na tela os slides com a organização do encontro. Aí vocês me dão um feedback, por favor, se já está aparecendo. Sim? Sim. Então, ótimo. Então, sejam bem-vindas. Esse é o nosso 7º encontro do nosso clube, né? Mulheres de Fé e Sabedoria. Sendo o primeiro do mês de maio, que nós vamos começar agora a aprender com Santa Teresa de Ávila. E antes de começar, nós já estamos ouvindo aqui o Veni Creator, que é a música do Espírito Santo, mas vamos rezar pedindo o Espírito Santo que conduza esse encontro, o nosso coração, o nosso entendimento também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Bom, então, gente, nós vamos começar nessa jornada que nós estamos vivendo de aprofundamento e cura com 6 das grandes mulheres da fé católica. Nesse mês de maio, como eu disse, né? Nosso primeiro encontro de maio com Santa Teresa de Ávila. E o tema de hoje é a fé como cura interior. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem escrever no chat, que aí, à medida que eu vou apresentando, eu paro para poder olhar, ou então eu respondo no final. Bom, como sempre a gente tem, né, aqui no clube pessoas novas, vou me apresentar, meu nome é Ubiana, eu sou terapeuta da alma feminina, e esse momento que nós estamos vivendo aqui, ele surge de uma necessidade inicialmente minha, de viver esse tempo com mais conexão com o espiritual, com mais cultivo da vida interior, e de aprender mesmo com os exemplos de amor e fé da Igreja Católica, né? Eu sou católica desde o nascimento, mas para mim, desde a adolescência, viver o catolicismo sempre foi a ideia, né, das orações, a frequência na missa, a obediência aos mandamentos, mas também sempre focado e voltado para o estudo, tá? Além disso, eu sou mãe, esposa, aqui tem a fotinha do meu filho, Emanuel, tem 3 anos, esposa, professora, eu atuo na área da educação há 15 anos, tenho um doutorado na área de ciências biológicas aqui pela Universidade Federal de Minas Gerais. Então, essa minha missão, esse encontro aqui nesse ambiente, né, mais reservado que é o Zoom, é essa missão de compartilhar mesmo todo esse momento de vida que eu tenho buscado estudar e aprofundar mais na espiritualidade católica com esse intuito de viver esse processo terapêutico. E aí, como é que eu vou juntar as coisas, né? O objetivo desse processo terapêutico é encontrar essa paz interior que todos nós desejamos, né? Com os ensinamentos dessas grandes mulheres da fé católica, tá? Então, por que, né, eu escolhi mulheres da fé católica? Porque nós, da Igreja Católica, nós temos muitos exemplos de pessoas que podem servir como inspiração. Tem outros fora da igreja? Tem, com certeza, né? Mas dentro da igreja tem um repertório muito grande, né? E a gente tem eles documentados, né? Então, quando a gente olha para a lista de santos, né, de pessoas que já são conhecidas por viverem esse amor à última instância, por viverem a fé inabalável, né? A gente tem os santos, né? E dentro deles a gente tem também as mulheres que são santas, e aí dentro delas eu escolhi 6, mais à frente eu vou explicar por quê. Então, esse processo terapêutico, né, de cura da nossa alma, quando nós mergulhamos e aprendemos com o ensinamento dessas mulheres,
e nós alcançarmos essa paz, lembrando que é um processo, contínuo, né, e que a gente vai aos poucos chegando lá, mas quais vão ser os sinais de que nós estamos conseguindo, atingir essa paz? Primeiro, nós não precisamos viver uma maior reconexão com Deus. Por que eu chamei de reconexão? Porque muitas vezes a gente está afastado, está longe, e aí quando a gente perceber, a gente volta. Então, se eu estou mais conectada com Deus, eu garanto, né, que eu vou estar mais em paz, independente da circunstância, da vida que estiver acontecendo. Essa busca também por sentido da vida. Então, se eu tenho mais claro qual que é o sentido da minha vida, né? A humanidade, desde sempre, né, nós, como humanidade, busca entender esse sentido. Será que o sentido da vida é só isso aqui mesmo, biológico, material? Para nós que temos fé, né? Não, para nós temos fé, existe também o sentido transcendente, que é aquilo que envolve também o espiritual, né? É, e é onde Deus vai se conectar conosco, né? Viver essa vida com mais propósito. Então, quando eu tenho mais claro, né, o que que é o sentido da vida, sou mais conectada a Deus, eu consigo entender melhor qual que é o propósito que Deus tem para a minha vida em particular, né? E a outra coisa que eu acredito firmemente que nos ajuda a encontrar essa paz interior é realmente ter contato com a fortaleza da fé dessas mulheres, que nos ajuda a pensar a nossa fé e a gente ganha um pouquinho, né, de experiência também, conhecendo a experiência delas. E como que está sendo essa jornada, né, para vocês que estão chegando agora? Bom, é como eu disse, eu escolhi 6 das grandes mulheres da fé católica, né? Cada mês a gente estuda e aprende com uma delas, tá? Então, no mês de março, nós estudamos com Edith Stein, que é a nossa Santa Teresa Benedita da Cruz. No mês de abril, Teresinha do Menino Jesus. No mês de maio, Teresa de Ávila. Em junho, vamos estudar com Hildegarda de Bingen. Em julho, Catarina de Sena. E em agosto, Santa Diana. Aí vocês podem pensar, mas eu cheguei agora, é a Teresa de Ávila. Mas aí não tem problema, eu vou recomeçar. Então, quando for em setembro, aí eu volto com Edith Stein nessa ordem, né? Edith Stein, outubro, Terezinha, novembro, Teresa de Ávila e assim vai. Então, o importante é que, para viver a jornada completa, vocês passem pelo ensinamento das 6 mulheres, independente de qual é o ponto que vocês começaram. E como que isso nos ajuda nesse processo de cura, né? Nesse processo de amadurecimento mesmo interior. Tudo isso que a gente estuda, a gente vai ver aí, né? Cada uma delas tem um ensinamento mais próprio delas, e isso nos ajuda a criar um repertório. Então, a gente cria mais consciência mesmo de como lidar com sabedoria com os desafios, com as dificuldades, através dos ensinamentos dela, que muitas vezes é a vida delas, às vezes são os escritos dela, junto com a vida delas. Bom, então eu chamo isso de um processo terapêutico de lógica invertida. Na lógica normal, a gente procura o terapeuta já com um problema ou alguns problemas, algumas dificuldades. E aí ele, né, como profissional, vai buscar ajuda para tentar me ajudar a sair daquela situação. Neste caso, não é assim. A gente primeiro conhece os problemas, as dificuldades, as dúvidas, o medo, o sofrimento dessas mulheres, descobre como elas fizeram o caminho, e aí eu obtenho, então, luzes, né? Inspirações e, às vezes, né, muitos ensinamentos práticos até para que eu possa resolver as minhas. E então, como eu disse, né, a gente gera, então, consciência. Eu passo a conhecer essa possibilidade de resolver as coisas. Então, eu não chego com um problema, ao contrário, eu conheço primeiro a solução e depois eu vou encaixando as minhas dificuldades dentro das soluções que elas nos apresentam. Bom, então trazendo para o encontro de hoje, né, Maio com Teresa de Jesus. Então já explicando aqui que Santa Teresa, às vezes ela é chamada de Santa Teresa de Ávila, às vezes ela é chamada de Santa Teresa de Jesus, não é para confundir com Teresinha do Menino Jesus, né?
e nem com a outra Teresa que a gente já estudou, que é a Teresa Benedita da Cruz, que é de Stein. Na verdade, essa é a primeira Teresa, né? Que ela é do ano de 1500. Todas as outras já é 1800, 1900, né? É mais recente. Bom, Teresa de Ávila, porque ela nasceu em Ávila, na Espanha, então ela ficou conhecida, né, como Teresa daquela região de Ávila. E Teresa de Jesus é o nome que ela escolhe quando ela entra no Carmelo. Então, o nome dela mesma é Teresa de Jesus, mas ficou mais conhecida como Teresa de Ávila. E como nós estamos vendo aqui na imagem, Santa Teresa ela tem essa imagem, né, de sempre ser vista naquelas imagens que ela reproduz, com uma pena na mão, escrevendo, porque realmente ela é doutora da igreja, ela deixa vários escritos, vários livros, inclusive um deles é esse, que é o Castelo Interior, ou As Moradas, que nós vamos começar a estudar a partir do próximo encontro, né, que é o livro desse mês, tá? E quando a gente pensa assim de antemão em Santa Teresa de Ávila, a gente lembra da reforma que ela faz no Carmelo. E nós vamos entender melhor o que, que é isso, tá? Bom, voltando aqui para a gente, né, compreender melhor a história dela, vamos voltar na sua infância. Bom, então ela nasce em Ávila, como eu disse, na Espanha, no ano de 1515. Então, ela agora está fazendo, né, do seu nascimento, fazendo 510 anos, né? Ela é filha de um judeu convertido, o pai chama Alonso, e a mãe Beatriz. E ela cresceu num ambiente muito religioso. Como a família já estava convertida, né, ao catolicismo, uma família muito católica. Quando ela era criança, inclusive, ela tinha um irmão próximo da idade dela, o nome dele era Rodrigo, e a brincadeira favorita dela era brincar de fundar mosteiros. Então, assim, primeiro, né, tá brincando de uma brincadeira religiosa. E ainda de fundar mosteiros, que é uma coisa que lá depois dos 40 anos, quase com 50 anos, ela vai realmente ser chamada por Deus para empreender esse desafio, né, de fundar os mosteiros das Carmelitas Descalças, né, que é a reforma que ela irá fazer. Então, essa brincadeira eu coloquei ela porque, né, os autores dela falam que já era uma profecia, né, que ela já, de alguma forma, né, ela já tinha algum entendimento ali. Bom, ela também gostava muito de meditar sobre a vida eterna com esse seu irmão Rodrigo, né? E ela ficava o tempo todo, ela era muito esperta, muito falante, ela era muito boa para conversar, né, para argumentar, e ela convencia o irmão dela em tudo aquilo que ela resolvia fazer na infância, sabe? E aí ela ela pensa assim, ela começa a refletir sobre a vida eterna e fala: aqui a nossa vida é passageira, bom mesmo é o céu, que é a felicidade eterna e, né, e não tem dor, não tem sofrimento. Eu quero mesmo é ir para o céu o mais rápido possível. E aí ela convenceu o irmão e chamou, e eles realmente tentaram fugir de Ávila para poder ir para uma região da Espanha onde estava tendo uma luta de cristãos para defender a fé contra os mouros. E muitos cristãos estavam morrendo. E ela pensava: se eu for para lá, eu vou ajudar a lutar. Se eu morrer como mártir, eu vou para o céu. Porque ela tinha isso, né? De o mártir ele entrega a vida, então ele tem mais chances de ir para o céu. E aí acaba que ela faz isso, mas quando ela tá para sair, já saindo da cidade, um parente dela, se não me engano, um tio, encontra, pergunta o que que é, descobre o plano e aí volta com eles para casa e acaba que ela não consegue, né? Ela era criança, inclusive, para poder fazer isso. Bom, outra coisa interessante da infância dela é que os pais dela sempre induziram nela, desde cedo, o gosto pela leitura. Vamos lembrar que em 1515 não existia escola. Então, Santa Teresa, ela, né, assim, na infância, principalmente, ela seria alfabetizada pela própria família, né? E aí, a família alfabetizou e, além disso, incentivava a leitura. Ela lia muitos romances, ela lia muitas histórias de santos, ela era uma menina que gostava muito de ler. Sorte a nossa, né? Porque depois ela vai, né? Depois de já mais velha, ela vai escrever muitos livros, tenho certeza, né? Que por causa desse gosto mesmo pela leitura. E hoje nós podemos estudar com os livros dela.
Mas, aos 14 anos, a sua mãe falece, e então seu pai a leva para estudar no convento das freiras, né, agostinianas, em Ávila mesmo, na própria cidade. Aqui é uma imagem, de atualmente, né, da casa natal de Santa Teresa, só que atualmente ela, né, ela foi doada à igreja e ela se tornou parte igreja, parte convento. Essa aqui é a casa, da família dela. Bom, e sua juventude? Na juventude, ela, né, já estudando lá no convento, né, com as irmãs, ela gosta de ler e ela lê as cartas de São Jerônimo. E aí ela, né, assim, se preenche muito com todos aqueles ensinamentos e ela fala, né, fala com o pai dela que então ela tem um desejo de se tornar religiosa. E ela decidiu por ser religiosa, mais uma vez, de forma bem prática, porque ela tinha essa característica de ser bem prática. E ela fala assim nos relatos: pareceu-me ser um estado melhor e mais seguro para me salvar. Então ela pensou: eu quero me salvar. Se eu for religiosa, eu acho que eu vou me salvar com mais segurança. Além disso, via com desagrado as condições que viviam as mulheres casadas à minha volta, né, à volta dela. Era mais o temor que a motivava do que o amor. Então, quando ela decide ser religiosa, ela fala: é muito mais pelo temor de entrar numa vida que às vezes eu não vou conseguir viver os ensinamentos, do que o amor em si, e essa doação de vida. Mas o seu pai não quer deixar que ela se torne religiosa, porque na verdade ela é das mulheres a mais velha, e como, né, a mãe tinha falecido, a expectativa do pai é que assim que ela formasse, que ela voltasse para casa para ajudar a cuidar da casa, cuidar dos irmãos, né, ser essa liderança feminina que o pai não tinha mais para ajudá-lo, né, com os irmãos. Ela, inclusive, obedece o pai, fica 2 anos obedecendo, cuidando, né, como o pai queria, mas ela viu que o pai não ia ceder, então ela foge para o convento aos 20 anos de idade. Olha a personalidade dela, né. Então, assim, quando ela estava decidida, ela ia mesmo. Bom, e aqui é a imagem, né, atualmente, do Mosteiro da Encarnação, que é o Mosteiro de Ávila, para onde ela foi, né, para onde ela fugiu e entrou na vida religiosa. O pai acaba aceitando, porque ela já está com 20 anos, não tinha mais, ele viu que não tinha como segurar. Então, no dia 2 de novembro de 1535, ela entra no período do postulado no Mosteiro Carmelita da Encarnação, né. O postulado é esse primeiro contato, né, para poder ir avaliando se realmente é a vocação de religiosa. Porém, nessa época, mesmo no mosteiro, a vida religiosa não estava, digamos assim, com tanta qualidade, né. Nesse mosteiro, primeiro ele era muito grande, tinha muitas monjas lá, tinha mais de 200, e elas não tinham uma vida religiosa exemplar. Inclusive, conta-se, né, a história que até tinha divisão entre as monjas ricas e as monjas pobres. Por quê? Aquelas monjas que eram de família que tinha condição, elas poderiam usar o dinheiro da família para comprar o alimento e tudo, né, para se alimentar, para custear sua, digamos assim, sua vida, né, seu custo de vida. Já as monjas que eram pobres, que não tinham, né, dinheiro da família, já que nenhuma delas trabalhavam, né, elas, tinham que ir para a rua, para a rua não, né, tinham que pedir, né, mendigar, pedir às pessoas que passavam por lá, para poder, ganhar alguma coisa para poder comer. Além disso, tinha um grande problema, porque como né, a Teresa vai para um mosteiro com essa ideia de viver essa vida religiosa mais entregue. Então você espera o quê? Um silêncio, uma contemplação, uma oração, né, essa vida um pouco mais contida. E como era um mosteiro muito grande, muitas monjas, e dentro da cidade, então tinha muito movimento de gente passando e visitando os religiosos para conversar. Então, assim, eles ficavam sabendo de tudo que acontecia na cidade. Não era um ambiente tão favorável, assim, para esse cultivo da vida interior.
Mas ela era focada. Nesse momento, nada dessas coisas aí a atrapalhava. Ela estava focada no seu postulado. Depois de um ano de postulado, ela faz o noviciado, que é quando pega o hábito, né? Depois de um ano de noviciado, 1 ano e 2 dias, na verdade, ela faz a profissão religiosa, que é os votos perpétuos, né? Em 3 de novembro de 1537. Aí, quando ela então se torna religiosa, né, propriamente dita, ela começa a sofrer uma doença, que eles chamam de doença misteriosa, porque realmente os médicos da época, né, embora a medicina não era muito avançada, mas os médicos da época não conseguiam diagnosticar, e ela vai sofrer com essa doença durante 3 anos. Qual que eram os sintomas? Ela tinha desmaios frequentes, muita dor, né, e dor intensa no coração, com convulsões horríveis, paralisias, os nervos se encolhiam, e isso acarretava a ela dor, que ela chama, né, dor intolerável da cabeça aos pés. Olha como ela fala, aquele tormento me fez ficar encolhida, como se fosse um novelo, incapaz de mover os braços, os pés, as mãos e a cabeça. Era difícil me tocarem, pois eu sentia tantas dores que não podia suportar. Então, o pai, vendo que não estava resolvendo lá em Ávila o tratamento, ele busca, né, tentar outra coisa. Na época, a opção que ele teve foi levar para uma curandeira, numa outra localidade. Mas um fato interessante é que no caminho, né, dessa viagem que era longa, eles né, fazem pouso na casa do tio, e o tio entrega para ela um livro, que é esse chamado O Terceiro Abecedário Espiritual, do Frei Francisco de Osuna. E esse livro, ela fala que foi a doença, foi o caminho de salvação, porque foi importantíssimo ela encontrar-se com esse livro, com esses escritos, porque foi nesse livro que ela aprendeu a orar. E olha isso, ela já era carmelita, já tinha se consagrado, tinha ficado 3 anos, né? 2 anos, na verdade, no convento. Mas o que ela fala de orar? Porque nesse livro ela entende o que é uma vida interior, o que é a alma, e essa oração meditada, essa oração onde você conversa com Deus, onde você se entrega a Deus, onde você busca ouvir a Deus. E nesse tempo de silêncio, de escuta, que ela ainda não tinha aprendido. Bom, e aí a doença vai se agravando, esse tratamento lá com a curandeira não adiantou muito, ela foi só piorando cada vez mais. Ela sofre um problema misterioso, que eles chamam de paroxismo, que é um coma, só que assim, um coma em casa, né? Porque naquela época não tinha recursos. Então, ela sofre um coma, fica 4 dias em coma, quase que morta. Todo mundo, os médicos, as pessoas achavam que ela realmente era questão de tempo, assim, até ela morrer mesmo. Chegaram a abrir o túmulo, rezar por ela, né? É, além disso, nesse momento que ela está quase morta e eles, né, lá vigiando para ver, né, se e rezando para ver se, né, ou Deus ajudava que ela morresse ou, né, para descansar ou que ela, né, recuperasse. O irmão dela, sem querer à noite, com sono, ajudando a cuidar, deixa cair uma vela e ainda acontece um acidente que queima a começa a pegar fogo na cama que ela estava lá em coma, né? Mas eles conseguem conter o acidente, ela não sofre nenhuma queimadura, não. Mas para vocês verem, né, que quanta luta, né? Quase que ela não sobrevive mesmo. Poderia se dizer que ela quase que morre 2 vezes, né? Já estava quase morta, ainda, né, sofre esse acidente, esse incêndio. Mas aí o pai dela, inclusive, nos relatos falam, o pai dela sempre acreditou e sempre rezava para ela viver. O pai dela não desanimou, não desistiu de rezar pela vida. E aí, no quinto dia, ela volta a abrir os olhos, para surpresa e alegria de todos. No relato, fala assim, da vida dela, fala assim, ela abre os olhos até com dificuldade, porque eles já tinham colocado até aquela cera no olho, já tinham vestido a roupa, né, de enterro dela, mas ela consegue abrir os olhos, volta à vida, volta à consciência, pede para se confessar, recebe a comunhão, mas a cura não é uma cura instantânea, né? Ela começa a melhorar, ainda vai demorar mais 8 meses para ela voltar a se mover,
conseguir, ela volta a engatinhar como criança, depois ela começa a dar passo, depois ela, né, volta a caminhar. E aí, esse período que ela fica de paralítica dura 3 anos, e ela fala, né, que a cura dela definitiva, ela atribui à proteção de São José, de quem ela era muito devota. Bom, aí Santa Teresa vai passar, e olha só, gente, vamos recapitular. Ela então já estava, né, carmelita, já é, há 2 anos mais 3 do ex, há 5 anos. Depois ela, né, volta para o convento, né, para a vida normal. Mas o que acontece? Depois que ela passou pela recuperação, que ela ficou boa, ela abandonou essa vida de oração, essa oração interior que eu tô falando, né? Que obviamente ela cumpria lá aquelas orações que são feitas em conjunto, né? No convento. E aí, olha como que era o caráter dela. Ela era uma pessoa sempre alegre, amava música, poesia, gostava de ler, de escrever. Então, como ela tinha esse repertório, né, assim, de conhecer muita coisa, de gostar de ler, ela tinha muito assunto, ela era muito expansiva, muito alegre, muito comunicativa. Então, ela fazia muitas amizades, né, com as pessoas de fora que vinham para conversar com as freiras, sempre chamando ela para poder conversar. E aí ela percebe, né, que isso estava atrapalhando muito e que estava sendo motivo de distração para que ela pudesse exercer a principal tarefa dela, que era a oração. Então ela começa a viver um processo de uma segunda conversão. E aí o seu pai morre. Quando o seu pai morre, ela decide então rezar todos os dias. Por quê? Porque nesse processo que ela lê aquele livro quando estava doente, que aprende a rezar, né, essa oração meditada, essa oração interior, essa conversa com Deus, ela ensina o pai dela também. Ela dá o livro para o pai lê, então o pai dela passa a fazer esse mesmo tipo de oração junto com ela, né, na casa. Cada um em sua casa, mas os dois fazendo. Então, sempre que eles encontravam, eles contavam sobre a oração. E aí, ela para, né, por um bom tempo de fazer oração, mas quando o pai morre, ela sente esse desejo, fala assim, nossa, agora eu tenho que rezar, que meu pai gostava, meu pai sabia, né, da importância, eu tenho que voltar a essa vida de oração. E ela fala, eu vou me decidir com determinada determinação. Inclusive, essa frase ela é muito famosa, né? Tem uma determinada determinação, que é bem redundante, mas é que quando ela falava, vou fazer, ela fazia. Então, ela falou. E aí, nesse processo de rezar, de voltar para a vida de oração, nessa segunda conversão, ela tem um encontro místico, né? Um encontro, digamos assim, mais profundo mesmo, né? Onde Jesus conversa com ela. Ela fala que ela olha para a imagem de Jesus crucificado e olha como ela relata. Ó. Um belo dia, rezava diante de uma imagem de Jesus sofredor, coroado de espinhos, flagelado e com as mãos atadas, e perguntei-lhe por que ele sofria tanto? Ao que ele respondeu num dom místico extraordinário, que sofria por causa das conversas vãs travadas por mim no parlatório. Eu me joguei aos pés dele em prantos e implorei que me desse forças para não mais ofendê-lo. A partir daí se converteu decididamente aos 40 anos de idade. E aí ela inicia essa vida de intimidade mais profunda com Cristo e essa busca pela santidade. Então, olha só a trajetória dela toda para lá nos 40 anos ela ter essa segunda conversão e decidir agora sim, eu vou realmente, não quero ofender a Jesus, eu quero aqui crescer espiritualmente, né? Crescer, ter essa vida mais profunda com Cristo. Isso é muito bom para a gente, né? Que não deixa a gente desanimar, porque às vezes a gente passa por momentos de fraqueza espiritual mesmo, né? E desanima na fé, né? Então nós não podemos desanimar. Bom, e aí, o que que acontece? Ela então, né, começa esse processo de conversão, né, de crescimento espiritual da alma dela, mas como sempre acontece, né, quando Deus ele te dá muitos dons, ele te dá, te inspira muitas coisas, fala muito a você, ele vai realmente te
te dar um serviço também, né, ou seja, ele vai querer que você transborde aquilo que você está vivendo para outras pessoas. E foi isso que aconteceu. E é isso que a gente chama de reformadora do Carmelo. Por quê? Ela via ao entorno dela, né, as coisas erradas que aconteciam, ou a fé morna, né, a fé mediana que as religiosas viviam naquela época, né. Então, ela tinha esse chamado, né, de restaurar e enfatizar a austeridade e o caráter contemplativo da vida carmelita primitiva. Por quê? O Carmelo surgiu, inclusive, com os monges eremitas, né, que são monges que saíam da cidade, do convívio, e iam para as montanhas para poder ter silêncio, vida contemplativa. Ali eles mesmos plantavam, eles mesmos colhiam, né? Eles ficavam dias, às vezes, em retiro sem conversar um com o outro. Então, era uma vida tentando tirar tudo de externo que distraia para viver mais interiormente, para crescer em espírito, né? Só que com, né, as reviravoltas que aconteceu no ambiente carmelita mesmo, elas tiveram que mudar para um ambiente de cidade, né? E aí elas passaram a ser, ao invés de ser, né, eremitas, de serem medicantes, que são aquelas que vivem, né, dentro de uma ordem, mas recebem doações para poder viver aquela ordem. Então elas poderiam sair para poder é, pedir esmolas, etc, né? Mas enfim, é o mais que mais a Madre Teresa, né, depois vai virar Madre, né, a Santa Teresa percebia era isso, sabe, essa necessidade de viver com mais austeridade, ou seja, com mais firmeza, com mais clareza, com mais radicalidade mesmo, aquilo que é próprio da vida carmelita, tá? Porque realmente, né, se é para não ser carmelita, por que está no Carmelo, né? Então ela era muito prática, mas ela fazia esses questionamentos, né? E aí, como uma das coisas que ela implementou, né, nessa reforma para aquelas carmelitas que depois iriam fundar os Carmelos com ela, era de usar sandálias ao invés de sapatos. Por isso a reforma ficou conhecida como Carmelitas Descalças, ou Descalços, que vai ter a ala feminina e masculina. E é importante dizer que nessa época, onde ela começa esse movimento de mudar as coisas no Carmelo, ela já está na sexta morada, ou seja, estava na fase de vida plenamente mística. O que quer dizer isso? Lembra do livro que eu mostrei, esse aqui, na verdade, né? Esse livro que nós vamos estudar nos próximos encontros. Santa Teresa ela vai ter esse estudo mesmo, né, de autoconhecimento, de conhecimento espiritual, e vai entender é, essas fases que qualquer um de nós, que a nossa alma, né, vai adquirindo de profundidade de união com Deus. Então, ela, inclusive, ela explica, é bem interessante que ela fala, o início da vida espiritual é a oração. Então, a oração é a porta desse castelo interior, né? Que é a nossa alma, o castelo interior. E aí vai passando amadurecendo na intimidade com Deus, até chegar na sétima morada. Então, aqui, ó, quando ela começa a implementar essa reforma, ela já está na sexta morada. Uma das coisas que isso quer dizer para a gente é que ela já escutava a Deus com muito mais clareza, porque ela já era uma alma mais amadurecida. Então, é aquela alma que Deus já fala com mais clareza. Então, ela já sentia que era isso que Deus a pedia, tá? E aí, ela, né, tem esse desejo, esse chamado de refundar o Carmelo para remediar uma certa desordem interna, que eu já comentei aqui bastante, né, que existia. Só que ela enfrentou muita dificuldade, né, porque eles não compreendiam, né, como toda reforma, e depois, dentro da igreja não compreendia, fora da igreja não compreendia, porque os carmelos viviam de doações, então ela também precisava ter gente que, né, que estivesse disposto a dar esmola para ela, né? Mas com muita luta ela consegue fundar um Carmelo pequeno, numa região mais pobre, e recebe o nome de Carmelo São José de Ávila. Então não podia ser outro nome, já que ela era tão devota de São José, né? E ali nasce esse movimento da reforma, que vai receber esse nome, como eu disse, né? De Carmelitas Descalças. Ela vai, então, sai do Carmelo, né, da encarnação, vai para o Carmelo São José, onde ela vai ser madre agora, né? E aí
ela leva mais 4 monjas, depois 8 também resolve acompanhá-la, são as 13. Um dos critérios que ela, né, cria com relação a essa reforma é isso: os camelos não podem ser tão lotados assim, para que haja silêncio, para que haja contemplação, né, para que a vida interior seja favorecida. E ela entende muito bem assim, sabe, que ela precisava ser santa para salvar a igreja, seguindo os conselhos evangélicos de pobreza, obediência e castidade com toda a perfeição possível. Ela entendia que a igreja estava vivendo momentos muito difíceis, de fato estava, né? 1500 é meio que metade da Idade Média, né? Que a gente estuda. E aí já era aquele período que a igreja já estava assim, já tinha expandido muito na Europa e já estava ocupando postos, né, civis, postos administrativos, se envolvendo na política e tudo. E aí, como, né, nós sabemos que enquanto está aqui na Terra ninguém é santo, né? Então, muitos erros, né, de gente própria da igreja já estavam transparecendo e ela enxergava, né? Então, o que ela via era: eu preciso ser santa, porque a minha santidade eu vou oferecer a Deus, né, para que a igreja seja salva. E aí, ensinando as outras monjas também a serem, né? Essa é a foto atual, né, de como está o convento São José, lá em Ávila. Depois desse convento, ela vai fundar vários outros, porque aí ela cria uma nova ordem, né, das carmelitas descalças, e vai fundar vários outros mosteiros, inclusive até no ano de sua morte, que foi em 1582. E nesse meio tempo aí, ela também conhece o São João da Cruz, né, que é um carmelita, é um monge masculino, né, do ramo masculino, e eles têm ali uma união de alma, porque eles são muito parecidos. Ela então conta com a ajuda dele para poder fazer a reforma também nos mosteiros masculinos. E continuar, porque ele era mais jovem, depois que ela falecesse. Que vamos ver, né, gente? Ela já começa uma reforma aí depois dos 40 anos, com toda a luta, com toda a dificuldade. Nós vamos ver que ela vai morrer com 60 e tantos, quase 70. Então, depois, né, dos 50, ela já teve muita doença, né? Naquela época as pessoas não se cuidavam, não existia medicina, para ela já era uma tarefa difícil fazer as viagens, né? A gente sabe, né? Ela não tinha condição, então às vezes não podia a pé, às vezes a cavalo. Então, é, o São João da Cruz deu um novo ânimo para a reforma, porque além de poder trabalhar com os masculinos, também era mais jovem. Bom, e ela fala o seguinte: ela compara as carmelitas a guerreiras, soldados defendendo um castelo. Teresa tem certeza que sua oração é apostólica, move o mundo, e ela pode sustentar os grandes homens da época na defesa da fé. Então, a luta, né, a arma dela é a oração. Ela sabia que se essas mulheres todas, e ela inclusive, né, permanecessem em santidade, que Deus ia ouvir a oração delas, e assim iria sustentar aqueles que tinham poder de decisão, né, na igreja. E aí, como eu disse, ela morre, então, em 1582, no convento do Carmelo de Alba, em Torres, na Espanha mesmo, aos 67 anos. Ela foi beatificada pelo Papa Paulo V em 1614, canonizada por Gregório V, né? Desculpa, 15º, em 1622. Aí só, né, depois de o que? Depois de 300 e tantos anos, ela foi proclamada doutora da igreja pelo Paulo VI, sendo a primeira mulher a receber esse título, e sua festa é comemorada em 15 de outubro. Inclusive, para nós, né, católicos brasileiros, ela é uma santa que intercede pelos professores por causa da data. Bom, e aí, né? Então a gente ouviu um pouquinho da história, né, das várias dificuldades e dos desafios que Santa Teresa viveu na sua vida, né? E como que são os ensinamentos, então, que ela nos deixa além do seu próprio testemunho de vida, né? Ela escreve 14 obras, né? Na verdade, são alguns livros, alguns são cartas. Os livros mais famosos dela é o Livro da Vida, lembrando que o Livro da Vida é o livro, inclusive, que converte Edith Stein, que é a nossa primeira mulher.
porque de Say era uma filósofa, que era ateia, né, era judia, mas tinha largado a religião, depois fica ateia. E ela vive um processo de conversão, começa a querer acreditar em alguma coisa, perceber né, que a fé fazia sentido. A conversão dela vai ser pela, pela razão, né, já que ela é uma filósofa. E aí, quando ela lê o livro da vida de Santa Teresa de Ávila, ela fala: nossa, agora sim eu descobri o que é a verdade. E ela fica, a conversão é tão tremenda que ela já tem o desejo de se tornar carmelita também. E acaba conseguindo depois de muito tempo, e a história de Stein, não é de Santa Teresa de Jesus. Mas só para dizer o tanto que Santa Teresa influencia, né, com seus escritos. Depois, né, o outro livro famoso dela, que é esse, né, Castelo Interior, ou Moradas Interior, que é esse que nós vamos continuar refletindo nos próximos encontros, que vai nos ajudar a fazer isso, né? A encontrar um itinerário da alma em busca de Deus por meio de 7 passagens particulares, que é as 7 moradas de elevação, né? Como que a gente vai crescendo nessa intimidade com Deus e reconhecendo, né, o que a gente já avançou e o que ainda falta avançar. E o outro livro, que é O Caminho da Perfeição, que ela vai falar também sobre a santidade, sobre esse amor a Jesus, né? No dia a dia, né? No nosso ordinário, e focado, nessa época ela escreve para as carmelitas, mas focado em pessoas que estão começando agora, né? Principalmente a vida de oração, a vida espiritual. Bom, agora a gente fazendo uma reflexão de tudo isso que a gente ouviu, pensando nessa fé que cura, né? Que é o tema do encontro, né? Então, quando, né, eu mesma aqui refletindo sobre a trajetória de Santa Teresa de Ávila, fica bem claro que a fé dela, a fé do pai a motivou, a fé do tio que entrega o livro, né? Então, assim, ela está totalmente imersa nesse ambiente da fé, né? E ela, eu separei 3 modos de cura que ela recebe. Ela recebe uma cura física, né? Que ela tem essa cura da doença grave, né? Quem ouviu a história, né, vai entender que foi dada como morta, né? Durante 4 dias, depois ela abre os olhos e ainda, né, se cura, e depois ainda vai ser essa potência de mulher na igreja, né? A ponto até de fazer movimentos que vão reformar o Carmelo e que vai espalhar para o mundo inteiro, né? Então, essas carmelitas que a gente vê que são enclausuradas são carmelitas que vieram da reforma de Santa Teresa de Ávila, né? E aí ela ela tem então essa cura no nível físico, né, no nível biológico, né, que é a doença grave. Ela tem uma cura também das dificuldades do temperamento dela, porque ela era uma sanguínea. E quando o nosso temperamento está desregulado, a chance, porque o temperamento sempre tem um lado bom e um lado ruim, né? Como Deus nos fez, né? Dessa forma, com qualidades e defeitos. Mas quando está desregulado, o lado ruim atrapalha muito como que eu posso dizer, ao crescimento mesmo emocional. E ela, né? Venceu então essa coisa de ser muito distraída, de gostar de conversar, de falar demais, de se dispersar e focar na oração. Então ela venceu essas distrações. Depois ela vai até cunhar uma outra frase que é bem famosa dela, que ela fala que a imaginação é a louca da casa. Então ela é como se ela tivesse uma louca na casa dela, que cada hora é uma loucura, mas isso era a imaginação atrapalhando ela a fazer as orações, essa oração que ela se decide, que agora eu vou fazer, eu vou tirar tempo para poder rezar e crescer. E ela tem esse crescimento, quando ela decide, né, esse crescimento rápido, né, de chegar a ser essas moradas. Alguns santos nem chegam a ser essas moradas, vão ser santos de quartas moradas para cima. Bom, mas voltando. Aí, então ela tem essa cura física, essa cura emocional e tem a cura espiritual. Por quê? Ela sai da mornidão espiritual, né? E aí eu acho que é um ponto que para a gente é muito importante, porque eu sei que nós, né, que vivemos nesse tempo com inúmeras distrações, né? Com inúmeras preocupações, né? Não muito diferente de Santa Teresa, porque preocupações sempre existiram, só mudou o modelo, mas as distrações eu acho que nós ganhamos, nós da idade moderna, né? E aí a mornidão espiritual, né,
é algo que nos atinge muito, né? E aí ela usa aquela frase, né? Eu decidi decididamente que eu vou rezar. Então, assim, e ela pediu a graça, né, de Jesus, de não ofendê-lo mais, deixando de fazer aquilo que era para ela como obrigação, né, a oração. Então, ela recebe cura nessas 3 áreas da vida, né? E essa cura que ela recebe pela fé faz transformação. Por quê? É como aquilo que eu disse, né? Deus age e Deus né, nos ajuda, Deus é, é, nos salva, né? Interfere na nossa vida, mas sempre a gente vai, depois de curados, depois de abastecidos, a gente transborda. Então não fica só para a gente, né? Às vezes pode ser o sofrimento, como foi o caso dela, né? Mas aquele sofrimento serve como frutos, né? Serve para frutificar, né? Na fé de outras pessoas, né? No entendimento dela de como que é a dificuldade das pessoas, né? De viver a vida interior, e aí depois, se ela não passa pelas dificuldades, ela não compreende ela mesma, não compreendendo ela mesma, ela não tem como escrever para ajudar outras pessoas como nós, né? Então, a fé que transforma. Então, ela vai se tornar essa potência para a igreja por causa da determinação dela e da coragem. Mas essa coragem e essa determinação brotavam de uma fé forte e de um amor apaixonado por Deus, né? Não é esse amor morto, não, é amor apaixonado. Bom, depois ela vai enfrentar grandes desafios, dúvidas e críticas de dentro da igreja sendo mal compreendida. Por quê? Como eu disse, né, quando ela chega nesse estado de sextas moradas, depois sétima moradas, ela começa, Deus permite, né, que ela tenha eventos místicos com ela. Então, ela está rezando num estado de profundidade tão grande que ela levitava. A gente sabe que vários santos faziam isso. Só que naquela época, isso era muito mal compreendido, né? Não tinha compreensão, só algumas pessoas mais estudiosas, os estudos não eram tão difundidos, né? Que sabiam que isso era algo possível, sim, né? Que Deus permite, né? E aí ela chegou a ser, então, chamada de louca, de alumbrada, né? Às vezes, endemoniada, né? Falavam que quem estava fazendo, né? Causando todos esses movimentos era o demônio, não era de Jesus. Ela mesma fica angustiada sem saber de qual lado que era, tá? Fora isso, existia uma incompreensão com ela pelo fato dela ser de origem judaica, então alguns achavam que ela estava querendo atrapalhar a igreja católica porque ela era judaica, né? Pelo fato de ser mulher, naquela época a mulher não tinha, né, praticamente nenhuma voz, então já era, né, malquista. E também pelas visões místicas, como eu disse, né, essas visões místicas muitas vezes atrapalhavam ela mais do que ajudavam nesse sentido de conviver na sociedade. Mas é claro que, se Deus permitiu, Deus estava ali, né, como se diz, curando, inspirando ela naquele momento. Ela sofre, então, uma, um processo da Inquisição, vamos lembrar aí, na Idade Média, e depois ela é absolvida. Então, todos os escritos dela, toda a vida dela foi rastreada e tudo, mesmo ela viva. Por quê? Porque tinha essas denúncias, né? Que as pessoas achavam que ela estava ou fazendo, ou falando, ou fazendo as coisas para causar, ou que ela estivesse louca, né? Então, ela foi absolvida, eles viram que não tinha nada de absurdo no que ela estava vivendo, e era tudo dentro da fé. Bom, ela então é transformada na confiança, porque para empreender tudo isso que ela empreende, sem dinheiro, pouquíssimo apoio até de dentro da igreja, saúde frágil, aí eu falo mais pela idade, né, também, porque ela já, para aquela época, já era considerada uma mulher mais velha, né? E ela não tinha ideia nenhuma do futuro. Então, assim, ela não sabia que isso era tão importante, que no final, né, era isso que iria ajudar muito a igreja a manter as carmelitas que nós temos hoje, né? Que sustenta a igreja, principalmente com a oração, com a doação, né? E aí, com mesmo contra todas as possibilidades, ela empreende, então, essa reforma no Carmelo. Então, acho que ela também deveria ser a santa protetora dos empreendedores, né? Porque geralmente quem empreende, na maioria das vezes, tem, né, todas essas dificuldades e não desanima e vai à frente. E ela gasta toda a sua vida a serviço de Deus e da igreja, e ela vive todo esse processo com a
paz, né? A nossa tão querida paz interior. Por quê? Porque em um determinado momento da vida dela, ela decidiu dedicar para a sua vida espiritual. E então ela sofre esse amadurecimento. Quando a alma amadurece espiritualmente, ela consegue compreender melhor o que é a vontade de Deus. E aí, quando a gente sabe que uma coisa é da vontade de Deus, o resto é resto, né? Porque o que acontece? É como a outra Teresa fala, né? Que a Santa Teresa de Calcutá, ela fala: se eu tenho um porquê, eu aguento qualquer como, né? Então, todas essas adversidades não a desestabilizavam, porque ela sabia que se Deus estava permitindo, era para a honra e glória dele, que ele ia dar um jeito, o papel dela estava cumprindo. Bom, então, gente, para a gente não ficar só, né, na reflexão e não ir muito para a prática, eu vou propor agora para vocês, deixa eu voltar aqui, tá? Olá para todos aí que chegaram. Nós vamos fazer um momento aqui, aqueles nossos 3 minutinhos, tá? De meditação, onde nós vamos, como, né, esse encontro ele é muito focado na oração, nós vamos fazer esses 3 minutinhos de meditação com a oração mais conhecida de Santa Teresa, mas que eu fiz questão, inclusive, de colocá-la na íntegra, tá? Todinha, porque eu acho que pela metade todo mundo já conhece. Espera que eu tô só colocando aqui a música de meditação. E aí nós vamos fazer os 3 minutos, eu vou ler bem devagar. Vocês aí fechem os olhos, né? Busquem encontrar esse lugar, mesmo aí no coração e na alma, onde as palavras podem chegar e ficar. Porque tudo aquilo que o santo nos ensina, às vezes, não é uma conclusão tão elaborada. Às vezes é muito simples. Mas o que muda mesmo é que eles conseguiram saborear, compreender mesmo aquilo na alma, sabe? E aí eles passam a viver. Porque esse é o objetivo da oração, né? Que ela nos mude, nos transforme, nos ajude a viver segundo a vontade de Deus. Então eu vou ler essa oração. 3 minutinhos aí, vocês vão refletindo devagarzinho. Aí eu vou ler umas estrofes, paro, vocês vão refletindo. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. Eleva o pensamento ao céu, sobe. Por nada te angusties, nada te perturbe. A Jesus Cristo segue com grande entrega. E venha o que vier, nada te espante. Vês a glória do mundo? É glória vã. Nada tem de estável, tudo passa. Deseja as coisas celestes, que para sempre duram. Fiel e rico em promessas, Deus não muda. Ama-o como merece, bondade imensa. Quem a Deus tem, mesmo que passe por momentos difíceis, sendo Deus o seu tesouro, nada lhe falta, só Deus basta.
Então, gente, eu vou mandar para o grupo essa oração. Acho que todos vocês conhecem, mas ela é inteira, eu acho que nem todo mundo tem, para que a gente possa fazer esse exercício pelo menos uma vez por dia, né? Ou até o próximo encontro, nós paremos e reflitamos sobre essas palavras de Santa Teresa, né? Imagino que ela fez essa oração num momento de muito sofrimento, de muita dor, né? Que é para dizer as palavras fortes que ela fala, né? Mas ela venceu, né? Hoje ela está lá no céu, que é o nosso lugar, né? Que é para onde a gente vai. Então, que sirva para nós, né, de inspiração na nossa vida e nas áreas da vida que a gente mais necessita, tá? Para encerrar agora, vou fazer aqui aquele meu convite rápido, tá? Para esse encontro nosso, que é um encontro aberto, né? Lembrando que eu vou deixar gravado, vou mandar os links, depois se vocês quiserem, né, divulgar. Tem algumas pessoas que eu já sei que não podiam entrar agora nesse horário, mas que vão assistir depois, tá? O convite é que vocês venham para o clube de estudo, porque nós estamos vivendo essa jornada de aprofundamento e cura com as 6 mulheres da fé católica, e aí mensalmente a gente faz esse encontro aberto, que é um por mês. Mas dentro do clube de estudo, a gente faz mais 2 encontros, que aí dá 3 por mês, né? Então, sempre eu começo com um encontro que é aberto a todos, que é esse encontro mais introdutório da história da vida, mas que a gente ainda não aprofunda muito sobre os ensinamentos, como eu disse, né? Vai ser com esse livro, porque realmente a gente tem que ir devagar por causa da profundidade de todos os ensinamentos, tá? E então, como que funciona dentro do clube? É um semestre, né? Então são 6 meses, cada mês estudando com uma mulher e um livro daquela mulher. Então, o primeiro mês que já foi, né? E agora volta em setembro. Como eu disse, a gente recomeça, tá? Então, os primeiros 6 meses é de março a setembro, os outros vão ser de setembro a fevereiro. E aí, no primeiro, a gente estudou sobre a mulher, né? Com esse livro, A Mulher, Sua Missão, Segundo a Natureza e a Graça, de Edith Stein. Estudamos depois, mês passado, História de uma Alma, com Santa Teresinha do Menino Jesus. Esse mês, vamos estudar O Castelo Interior, com, né, Teresa de Ávila. Mês que vem, a gente vai estudar Medicina de Santa Delgarda. Santa Delgarda é menos conhecida, mas essa parte toda da medicina é porque ela também era monja, também era mística. Num período bem anterior, ela é mais antiga, enquanto Santa Teresa é de 1500, ela é dos anos 1000. E aí ela tem revelações divinas de como curar muitas doenças utilizando as ervas. É bem interessante. E algumas coisas a fitoterapia de hoje ainda utiliza, tá? A gente vai fazer essa reflexão mais voltada para essa área, né, de cuidado do nosso corpo. Bom, Santa Catarina de Sena, o livro O Diálogo, nós vamos estudar em julho. E Santa Giana, que é essa santa, né, que foi, dentre elas, é a única que é mãe, esposa, profissional, ela era médica, né? E ela deixa esse escrito que são as cartas de amor de uma santa, em agosto, tá? Então, é um semestre, um livro por mês, de acordo com aquela grande mulher, né, que nós estamos estudando, 3 encontros mensais, considerando esse aberto e os 2 do clube, tá? E aí, tudo eu organizo dentro dessa plataforma da Trello, né? Então, quem entra para o clube, eu envio, né, o link para poder participar. Lá vai ter todas as informações, né? As datas do encontro, o PDF das aulas, porque se vocês quiserem, né, precisarem passar para alguém, ou precisarem falar sobre esse assunto, né? Além disso, eu deixo também o link das aulas gravadas, porque muitas, né, não conseguem assistir no dia. E para participar do clube de estudo, é uma assinatura que eu peço a vocês para fazerem lá no Mercado Pago.
e é um valor de R$ 20 por mês durante 6 meses, né. No meu momento de vida, eu não tenho como fazer isso de forma gratuita, porque eu tenho que, né, parar para me organizar para poder fazer, não é só vir aqui fazer um encontro, né, eu também fico estudando e buscando aqui as informações para trazer para vocês. E, como eu disse, né, eu também trabalho, também tenho família, mas, eu acredito que R$ 20 também não vai apertar, então eu tento fazer de uma forma que não fique tão apertado, tá? Então, gente, quem tiver interesse, né, que puder dar esse tempo para esse aprofundamento espiritual, sempre trazendo essa chave de leitura da cura, tá, da nossa alma, para que a gente possa realmente resgatar essa paz que Deus já nos deu, né? Porque quando ele nos cria essa pessoa completa e essa pessoa, né, que onde ele habita, né? Mas aí nós vamos com as confusões que a gente tem, muitas vezes esquecendo e ofuscando, né, essa imagem de Deus dentro de nós, e é isso que tira a nossa paz, tá? Então aí eu vou deixar lá no grupo das mulheres, se alguém quiser também pode me pedir no privado, esse link para poder fazer a assinatura, tá bom? Então é isso, eu peço desculpa porque acho que eu alonguei um pouquinho, a ideia era que fosse 1 hora certinho para não, né, não mudar o horário. Convido vocês, quem puder aí abrir o áudio, quiser abrir também o, o, a câmera, tá? Para a gente fazer a oração final, tá? Aí nessa oração final, eu vou parar de gravar, tá? Então, tchau para quem está ouvindo a gravação. Peraí.